Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Tivemos uma semana especial, é a Semana da Páscoa. Bem, e vamos saber do ponto de vista do João Correia e aqui para os nossos ouvintes, o que é que no fundo representa este momento para todos, em geral, cristãos em particular. Bem-vindo, João. Bem-vindos, senhores nossos ouvintes. Obrigado, Ana Cristina. Obrigado ao Gilão por nos darem a oportunidade de estar a trazer aqui mais um bocadinho da espiritualidade às ondas emissoras desta rádio e levar um bocadinho de fé a quem nos está ouvindo neste momento e desde já desejar uma boa Semana Santa a quem nos está acompanhando e a todos aqueles que nos estão também acompanhando por algum motivo. A eles e a todas as suas famílias, todo o mundo em geral, uma Semana Santa repleta de bênçãos. Bem, o que é que representa este? Bem, a Páscoa, quando nós falamos em Páscoa, parece que somos bombardeados imediatamente por ovos, chocolates, confeitas e coelhos da Páscoa. Nada disto é a Páscoa. Isto é o folclore da Páscoa. É aquilo que o consumismo desenfreado quis transformar a Páscoa. No fundo, como o Natal. Como o Natal, exatamente. A Páscoa é algo muito sério. É algo muito sério e que vamos aqui tentar desenvolver de uma forma um pouco resumida para que o nosso ouvinte entenda o que é a Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã e judaica, embora com significados distintos, mas que nos levam ao mesmo caminho. A palavra Páscoa, o sentido etimológico, as raízes da palavra Páscoa, vem da palavra Pesach, que significa passagem. E passagem do quê? Vamos recordar o Antigo Testamento. O povo hebreu estava escravizado no Egito. Aparece um profeta, Moisés, com uma mediunidade enorme, e Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito para libertar o seu povo. O faraó não queria, até que se deu, o mar vermelho é aberto e há a passagem da escravatura para a liberdade. Esta passagem, quer dizer, Páscoa. Então, daí o povo hebreu começou a celebrar, o povo judeu, o povo hebreu começou a celebrar esta passagem da escravatura para a liberdade, trazendo essa liberdade consigo a fé novamente à vida, porque era um povo que estava esmorecido na fé. Depois aparece-nos na Galileia, na Nazaré, um homem que não virá outro sobre a terra pelas características humanas, inclusivas e sociais que teve, que foi Jesus de Nazaré. Este homem Jesus de Nazaré vem-nos dar também o significado, vem complementar aquilo que era a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica era a transição da escravatura para a liberdade. E a Páscoa de Jesus, que Jesus morre na Páscoa, enquanto os judeus estavam celebrando a Páscoa, tudo isto tem um significado. Jesus morre durante a festa da Páscoa judaica. Ora, Jesus retira-nos da escravidão da morte para nos mostrar que há liberdade e vida para além da morte, com a aparição no domingo de Páscoa. Ora, nestes passos que Cristo dá na sua última semana, eu gostava aqui de falar de 3 acontecimentos que para mim são essenciais na festa da Páscoa cristã. O primeiro deles é quando Jesus, na última ceia, lava os pés aos seus discípulos. E aí vamos ler aqui o Evangelho de João no capítulo 13.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, vais lavar-me os pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou-lhe fazendo, mas mais tarde poderá entender. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e então perguntou: Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês chamam-me mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei-lhes o exemplo para que vocês façam como eu vos fiz. Ora, com este exemplo de lavar os pés, Jesus mostra que nós estamos aqui para servir uns aos outros. É o tal exemplo de sermos irmãos. Estamos aqui para entregarmos uns aos outros. A vida sem entrega uns aos outros, sem preocupação uns com os outros, não faz sentido. Se Jesus lavou os pés, sendo Senhor e Mestre, como é que nós não podemos estender as nossas mãos à caridade ao outro? Então, esta passagem é muito importante na reflexão da Páscoa. Estamos aqui para servir. Jesus veio à Terra não para ser servido, veio para servir. Depois temos outra passagem da Bíblia. Antigamente havia muito a ideia, ainda hoje se diz às vezes e erradamente, que só é santo quinta-feira para a tarde e é santo da segunda-feira até ao meio-dia. Coisa mais errada não existe. Ok. E deixem por favor de o dizer. Isso dizia-se antigamente que era para que as pessoas não perdessem um dia inteiro de trabalho, que era a Sexta-feira Santa. Então trabalhava meio-dia cada dia. Sexta-feira, depois do meio-dia, ainda é a altura mais santa da sexta-feira, porque Jesus é crucificado às 3 da tarde. Como é que sexta-feira à tarde não era santa? É só ler a Bíblia, que lá está tudo. Então, Jesus foi crucificado às 3 da tarde e deixe-se, por favor, dizer isto que acabei de referir. E no cimo da cruz, quando Jesus estava crucificado, havia ao seu lado 2 ladrões que também haviam sido condenados à morte. E aí Jesus dá alento a esses 2 ladrões e afirma-nos que existe vida para além da morte, com esta passagem que eu vou passar a ler no capítulo de Lucas, versículo 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que hoje estarás comigo no paraíso. Isto quer dizer que depois da morte dos 3 corpos, haviam-se de encontrar no paraíso.
Quer dizer, existe a imortalidade do Espírito. É aquilo que o nosso programa mensal, Os Caminhos da Fé, tem vindo a abordar, a imortalidade do Espírito. Jesus afirma: hoje estarás comigo no paraíso. Não é outra pessoa que afirma, é o Mestre. E depois, o grande acontecimento da Páscoa cristã, é o domingo de ressurreição. É o domingo da ressurreição, em que as mulheres vão ao sepulcro, encontram o sepulcro vazio, e eu vou passar a ler do Evangelho de João, para nós também verificarmos que, mais uma vez, aquilo que Jesus havia dito, que hoje estarás comigo no paraíso ao bom ladrão, quer dizer que Jesus viveu, o bom ladrão também viveu, e não tinha grandes feitos, pelo contrário, tinha feito algumas faltas cometidas, tanto estava crucificado. E se Jesus subiu, também o bom ladrão sobe, assim como todos nós subimos. O que morre é o corpo. A morte é vencida pela vida. A morte é sempre derrotada pela vida. E o grande acontecimento, que é o domingo de Páscoa, vou ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 a 19. E Maria, e esta Maria não é Maria Mãe de Jesus, é Maria Madalena, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi, mas vai aos meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Ora, as portas estavam cerradas. Como é que Jesus passou espiritualmente. O Evangelho é claro, as portas estavam cerradas, com medo dos judeus. Os discípulos estavam fechados na casa. Como é que Jesus atravessa uma parede? Espiritualmente, como todos os espíritos. Nós um dia o seremos. Hoje somos encarnados e um dia seremos encarnados como outrora já o fomos antes de nascermos. E depois temos aqui algo muito importante. Maria não reconhece Jesus logo. Isto quer dizer o quê? Que o perispírito de Jesus, a feição de Jesus, já estava sendo alterada. Após a crucificação e depois daquele corpo que Jesus possuiu sobre a terra ter sido tão maltratado, a forma, após o desencarne, espiritualmente, começa-se a assemelhar àquilo que tinha antes de encarnar. Por isso Maria não o reconheceu. Porque é o que eu tenho dito, porque nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo. E o perispírito, quando a pessoa diz, aí viu o espírito, a pessoa não vê o espírito. A pessoa vê o perispírito, vê a imagem que o espírito guarda desde a sua última encarnação. Porque o espírito
é uma centelha divina que é um ponto de luz. E então aqui temos até a esta explicação que Maria não reconheceu. Não reconheceu porquê? Porque o perispírito de Jesus já estava em transformação, já estava voltando àquilo que ele era antes de ter encarnado, antes de ter tomado as feições num corpo terreno. E mostra-nos que Jesus aparece-nos a esta aparição espiritual de Jesus. Quer dizer, a morte é vencida. Quando muitas vezes se ouve, ainda não veio ninguém do outro lado a dizer que existe vida. Veio Jesus. Jesus veio mostrar isto há 2000 anos, no domingo de Páscoa. Mostrou-se aos discípulos. É preciso nós lermos um pouco antes de dizermos estas ignorâncias. Há uma passagem que eu gosto muito na Bíblia que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isto disse Jesus. Vida esta que representa a vida espiritual, vida esta que representa a vida para além da morte, e vida esta que representa a imortalidade do espírito. A morte não existe para o espírito, pelo contrário, o espírito liberta-se do corpo pela morte deste. Ou seja, a morte do corpo é sinónimo de liberdade para o espírito regressar à morada espiritual, ou seja, à casa do Pai. Assim como o povo judeu libertou-se da escravidão, Jesus também nos demonstrou que libertou-se da cruz, libertou-se do sepulcro e apareceu espiritualmente. O significado da Páscoa é: a vida venceu a morte. A morte foi derrotada, a cruz foi derrotada e a vida saiu vitoriosa. Uma Santa Páscoa abençoada para todos os nossos ouvintes e que os céus nos continue abençoando com o seu amor divino. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.